Olá, tudo bem? Eu sou Gislaine Juque, do SOS Veg, e no vídeo de hoje eu vou contar pra você como foi a minha história para eu parar de comer carnes, como foi que isso aconteceu na minha vida. Até um tempo atrás eu não tinha consciência nenhuma com relação a essas questões animais e a questão do consumo da carne, tudo que isso acarreta, tanto para minha saúde, como para o planeta, como para os próprios animais que são consumidos. E pra mim, uma comida saudável era aquela comida ali, tipo um frango grelhado com salada, por exemplo. Aquela coisa que o senso comum acredita, que a maioria dos profissionais de saúde também propagam. Eu tinha aquela crença bem do senso comum, do que seria uma comida saudável, do que seria uma alimentação legal. Só que, lá pelo meio de 2014, acho que mais ou menos entre o início e meio de 2014, eu comecei a despertar para diversas questões na minha vida. Então, eu comecei a ter mais consciência para o que eu estava fazendo. Eu tive, assim, um momento super de despertar mesmo. E eu comecei a questionar várias coisas, como a profissão que eu levava, que eu era bancária, e se aquilo realmente era o que eu queria fazer como carreira, né, para minha vida. Comecei a pensar sobre várias outras coisas, sobre as relações, sobre as amizades, sobre a família. Tudo isso começou a vir à tona e conforme eu fui me aprofundando em questões de autoconhecimento, conforme eu fui ficando mais conectada com a minha essência, eu fui fazendo as coisas que meu coração pedia, eu fui modificando aos poucos a minha vida, eu comecei também a me sentir incomodada com o consumo da carne. E aí começaram a surgir na minha vida assuntos relacionados a isso. Porque até então eu não conhecia ninguém que era vegetariano ou que, sabe, assim, na minha infância, não cresci, não tinha ninguém na minha família que era vegetariano, enfim. Então eu não tinha noção, né, não sabia por que era ruim consumir carne, por exemplo, né, se tinha algum problema relacionado a isso, pra mim era normal, não tinha essas questões. Só que aí eu comecei a me sentir incomodada e começou a aparecer pra mim alguns sinais, assim. Então eu tive contato com, primeiro foi na internet mesmo, através da internet. A primeira pessoa que me mostrou alguma coisa sobre isso foi a Flávia Melissa. Eu não sei se você conhece, mas ela é uma youtuber que tem muitos seguidores, muitos vídeos. Ela é maravilhosa, ela fala sobre espiritualidade, autoconhecimento, questões assim, do dia a dia, mais, de uma forma mais profunda. E eu comecei a assistir os vídeos dela, e eu gostava muito dos vídeos dela. Inclusive, foi através deles que eu comecei todo esse processo de despertar lá em 2014. E aí, um dia eu vi um vídeo que ela postou que falava sobre veganismo e espiritualidade. Não, veganismo e estilo de vida. Acho que era o título do vídeo. E eu não quis assistir. Eu lembro que eu não quis assistir de cara quando ela colocou aquele vídeo. Porque é até meio bizarro, assim, mas alguma coisa em mim, quando eu comecei a me incomodar com isso, eu tinha um certo medo de ver mais a fundo, sabe? Eu tinha uma resistência, eu acho que assim, que no fundo, eu sabia que se eu visse a realidade dos fatos, se eu entrasse mesmo em contato com aquilo do jeito que eu ia ter que começar a fazer algumas transformações na minha vida. Eu não ia mais continuar agindo daquela mesma forma, consumindo tudo que eu estava consumindo, fazendo tudo igual. Eu sabia que eu ia ter que fazer essa mudança, que eu não ia conseguir continuar. Então, de alguma forma, eu tinha medo de procurar mais informação e tudo mais. Mas aí eu resolvi assistir, né? Depois de uns dias eu resolvi assistir esse vídeo da Flávia Melissa. E no vídeo ela contou qual foi a experiência dela com relação a isso, né? Como foi o veganismo, como era o veganismo pra ela, como ela enxergava isso e tudo mais. E a partir daquele momento, foi o clique, assim. Caiu a ficha e tudo mudou de perspectiva, sabe? É como se eu tivesse tido uma percepção, assim, é como se eu tivesse vendo alguma coisa agora que eu não via antes, mas que de alguma forma estava sempre ali, diante dos meus olhos, mas eu não conseguia enxergar.
E agora tudo tinha mudado, tudo era diferente, eu tava vendo o mundo com outros olhos. E foi mesmo assim, foi um despertar, assim, foi uma mudança total de paradigma, de perspectiva, digamos assim. E aí, depois que eu assisti esse vídeo, eu consumi carne ainda mais algumas vezes, porém com aquilo muito gritando dentro da minha cabeça, sabe? Quando eu comia, eu ficava pensando muito naquilo e eu não queria mais comer, não tinha mais apetite pra carne, eu não queria mais. E aí, mas eu ainda continuei, sabe? Eu nos primeiros dias ali. Foi aquele tempo de maturação da ideia, digamos assim, né? Aí eu lembro que eu tava comendo uma esfirra num dia, eu tava com o Maurício, meu namorado, e eu comecei a mastigar e eu mordi alguma coisa que era meio esquisita, era uma esfirra de frango, e eu mordi um nervo do frango, acho que era um nervo, um osso, um pedacinho de osso, alguma coisa assim. E aquilo me deu um nojo tão grande, eu falei assim, cara, realmente, isso aqui é um pedacinho de nervo, é um pedacinho de osso, porque eu tô comendo o corpo de um animal. Isso daqui é o corpo de um animal morto que eu tô comendo. E aquilo veio muito, assim, forte pra mim. E ali acabou. Aí eu cuspi o que eu tinha na boca, eu não quis mais comer aquela esfirra, e eu não quis mais comer carne mesmo. Eu fiquei bem tocada com tudo aquilo e eu fiz essa transformação. Agora, o que eu ainda comi mais algumas vezes depois desse dia foi peixe. Eu gostava muito de sushi e eu comi o peixe no sushi mais uma ou duas vezes e depois eu não consegui mais fazer isso também. E assim eu eliminei totalmente as carnes da minha alimentação e nunca mais voltei a me alimentar de animais desde então. Então agora já faz 2 anos e pouquinho que eu tô sem comer nenhum tipo de carne. Tô muito feliz com essa decisão que eu fiz, né? Porque assim, gente, eu acredito assim, que se a gente não pra pensar, se a gente não se dedica a refletir sobre esse assunto, acaba passando como normal. A gente acaba achando que é uma coisa normal, todo mundo faz, não tem por que a gente parar pra ficar refletindo sobre isso, né, e tudo mais. Mas, gente, não é bem assim, né? E eu acredito que aquele medinho que eu sentia de ver algumas coisas relacionadas a veganismo e a vegetarianismo era porque quando a gente sabe que vai ter que sair da nossa zona de conforto, como isso não é a coisa mais gostosinha de se fazer, a gente tem algumas resistências também, né? A tendência automática é a gente querer fugir um pouco da situação. Mas, uma vez que você já tomou consciência de uma coisa, não tem como você deixar de perceber aquilo, sabe? É uma coisa assim, quando você vê, não dá pra desver. E a melhor coisa que você pode fazer, se isso tá dentro de você, né? Se você tem se você começou a sentir também, se sentir incomodado com o consumo de animais, é você se permitir começar a dar uns passinhos nesse sentido, porque é a única forma de você ficar em paz com a sua consciência e de você fazer aquilo que está de acordo com o seu coração. Porque você não quer simplesmente sobreviver, né? Você quer ter energia, você quer ter disposição, você quer realizar os teus projetos, você tem planos para a sua vida, sabe? Você quer viver bem disposto com as pessoas que você ama, com saúde, principalmente, né? A gente vê aí tantas pessoas adoecendo e a gente sabe que grande parte desses problemas são relacionados à alimentação e que os produtos de origem animal contribuem bastante para grande parte das patologias que as pessoas têm, né? Então você sabe disso, você não quer viver conforme a sociedade te impõe, sabe? Não é porque todo mundo faz, você sabe que você pode ser diferente, que você pode fazer a diferença, né? E que está em suas mãos fazer essa diferença.
E eu comecei a ficar muito presente para isso, e depois que eu parei de comer carne, assim, melhorou muito a minha disposição, a minha energia. Eu costumava ficar bem doente, assim, com frequência, sabe? Eu tinha vários probleminhas, assim, eu vivia no médico, principalmente quando eu trabalhava no banco também, né? E que eu tinha aquela alimentação ruim. Então, depois disso, gente, nunca mais fiquei doente, todo mundo gripado ao meu redor e eu, sabe, ali de pé. Então, eu acredito que se você fizer essa transformação, você vai sentir por si mesmo todos esses benefícios que eu tô te falando. E com certeza não vai ser mais necessário dizer nada, porque você mesmo vai estar sentindo isso. Então é isso, gente. É isso que eu queria contar hoje pra vocês, que é a história de como foi que eu parei de comer carnes. Claro que tem muitos detalhes mais por aí, mas aí a gente vai conversando, eu vou contando pra vocês. Para parar de consumir os produtos de origem animal também, tipo laticínios e ovos, não foi tão simples assim da noite pro dia como foi a questão da carne para mim. Mas isso eu vou preparar um próximo vídeo mais pra frente pra contar com detalhes como foi que eu consegui. Foi uma batalha um pouquinho mais complicada comigo mesma, mas que eu venci. E já há mais de um ano eu tô me mantendo numa alimentação totalmente vegana, sem nada de produtos animais, e tem sido maravilhoso. Então eu te agradeço muito profundamente por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você também já é vegetariana ou vegetariano, me conta como que foi aqui nos comentários pra gente poder conversar, porque eu quero mesmo interagir com vocês, eu quero ter esse contato mais próximo e eu vou responder todo mundo o máximo possível, beleza? Então é isso. Um beijão, gratidão por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!